E aí, pessoal? Prontos para desvendar os mistérios do mundo? Linhas de Nazca, Atlântida e muito mais. Em cada cantinho desse mundão, existem histórias e fenômenos que ninguém consegue explicar direito. Preparem-se para conhecer fatos inacreditáveis e segredos que vão deixar vocês de boca aberta. Bora lá! Nossa primeira parada é no meio do deserto do Peru, nas Linhas de Nazca. Este lugar é um dos mais enigmáticos e fascinantes do mundo. Imagine só, um lugar super seco, no meio do nada, com desenhos gigantescos de animais, plantas e formas geométricas, alguns mais velhos que a gente consegue imaginar, com mais de 2000 anos. Esses geoglifos são tão detalhados e precisos que é difícil acreditar que foram feitos sem a ajuda de tecnologia moderna. E o mais incrível é que esses desenhos são tão grandes que só dá para ver de cima, lá do alto. Isso levanta muitas questões sobre como os antigos peruanos conseguiram criar essas obras de arte monumentais sem a capacidade de voar. Fica a pergunta: como será que fizeram isso? E por quê? Será que usaram algum tipo de balão ou plataforma elevada? Ou será que tinham um conhecimento avançado de geometria e astronomia que permitiu a criação dessas linhas perfeitas? Tem gente que jura que era um calendário gigante para os astros, alinhado com constelações e eventos celestiais importantes. Essa teoria sugere que as linhas de Nazca eram usadas para marcar solstícios e equinócios, funcionando como um enorme observatório astronômico. Outros acham que era caminho para rituais sagrados, onde os antigos peruanos realizavam cerimônias religiosas e oferendas aos deuses. Essas trilhas poderiam ter sido usadas em procissões e festivais, conectando diferentes pontos sagrados no deserto. E não podia faltar quem acredita que era sinal para ETs. Alguns teóricos sugerem que as linhas eram uma forma de comunicação com seres extraterrestres, ou até mesmo pistas de pouso para naves espaciais. O que a gente sabe mesmo é que essas linhas deixam qualquer um de cabelo em pé, mostrando que os antigos peruanos manjavam muito. Eles tinham um conhecimento e habilidades impressionantes, que ainda hoje nos deixam maravilhados e intrigados. As linhas de Nazca são tipo um bilhete do passado, lembrando que a gente ainda tem muito o que aprender. Elas nos desafiam a pensar sobre a capacidade humana e a criatividade, e nos inspiram a continuar explorando os mistérios do nosso mundo. Agora, vamos dar um pulo em Dubai, a terra dos prédios faraônicos. No meio de tanto prédio espelhado, tem um hotel que parece que saiu de um filme, o Atlantis, The Palm. É como se hospedar dentro do mar, gente. Os quartos ficam lá embaixo d'água, com paredes de vidro que mostram tudo o que está rolando no fundo do mar. Imagina só, relaxando na sua cama, e do nada, um cardume colorido, arraias e até tubarões dando um oi. O Atlantis, The Palm, é a prova de que, hoje em dia, a gente consegue fazer coisas que pareciam impossíveis, tipo viver no fundo do mar. E que tal uma viagem para a ilha de Eilean Mor, na Escócia? No meio do frio daquelas águas, tem um farol, sozinho, guardando um mistério que ninguém desvenda há mais de 100 anos. É o farol de Eilean Mor, famoso pelo sumiço dos seus 3 faroleiros. Em dezembro de 1900, o barco de suprimentos chegou lá e encontrou tudo quieto demais. A mesa do jantar estava posta, as camas arrumadas, tudo no lugar como se eles tivessem evaporado. A única pista era uma anotação no diário falando de uma tempestade sinistra. O que aconteceu no farol de Eilean Mor? Ninguém sabe. Tem gente que fala em ETs, outros em assombração. Arrepiante, né? Próxima parada: Vale da Morte, na Califórnia. Este lugar é conhecido por suas temperaturas extremas e paisagens desoladas, mas também guarda um mistério fascinante. No meio daquele calor infernal, as pedras resolveram dar um rolê por conta própria. Imagine só, em um dos lugares mais quentes da Terra, as pedras parecem ter vida própria. É isso mesmo que você ouviu. As Sailing Stones, como são chamadas, parecem que desafiam a física, deslizando sozinhas pelo deserto e deixando um rastro no chão. Essas trilhas podem se estender por vários metros, criando um espetáculo intrigante. Por muito tempo,
Ninguém conseguiu entender como essas pedras, algumas mais pesadas que um boi, se mexiam sem ninguém tocar. Cientistas e curiosos de todo o mundo ficaram perplexos com esse fenômeno. Teve gente falando em vento forte, ímãs gigantes. As teorias eram muitas e variavam desde o plausível até o completamente absurdo. Alguns até sugeriram que forças sobrenaturais poderiam estar em jogo. Mas em 2014, os cientistas descobriram o truque. No inverno, uma capinha de gelo se forma no deserto. Esse gelo fino é quase invisível, mas desempenha um papel crucial no movimento das pedras. Quando o sol aparece, o gelo derrete e forma uma espécie de lama escorregadia. Essa lama reduz o atrito entre as pedras e o solo, permitindo que elas se movam com muito menos esforço. Aí, com a ajudinha de um ventinho, as pedras vão surfando pelo deserto. O vento, mesmo que fraco, é suficiente para empurrar as pedras sobre a superfície escorregadia. As pedras navegantes do Vale da Morte são um exemplo de como a natureza é cheia de surpresas. Elas nos lembram que mesmo nos lugares mais inóspitos, há fenômenos incríveis esperando para serem descobertos. A ciência pode explicar muito, mas a beleza e o mistério da natureza continuam a nos fascinar. E a nossa expedição continua. Agora, vamos mergulhar no fundo do mar em busca da lendária Atlântida. Contada pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos, Atlântida era tipo uma ilha superpoderosa e tecnológica, um paraíso na Terra, com templos, palácios e jardins incríveis. Mas dizem que o destino foi cruel com Atlântida, afundando a ilha em um dia e uma noite de pura fúria da natureza. Até hoje, ninguém encontrou nada que prove que Atlântida existiu de verdade, o que alimenta a discussão entre os que acreditam e os que acham que é só lenda. A história de Atlântida é daquelas que mexem com a nossa cabeça, né? Será que um dia vamos descobrir a verdade? Nossa última parada é na Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico. Esta ilha remota é um dos lugares mais isolados do mundo, mas também um dos mais fascinantes. Isolada do mundo, a ilha é a casa de um dos maiores enigmas da história, as estátuas Moai. Essas figuras enigmáticas têm intrigado exploradores e cientistas por séculos. Imagine uma ilha cheia de vulcões, paisagens de tirar o fôlego, e de repente, você dá de cara com um monte de estátuas gigantes de pedra. Cada uma dessas estátuas tem uma expressão única, como se guardassem segredos antigos. Os Moai, esculpidos em pedra vulcânica, podem chegar a 10 metros de altura e pesar mais de 80 toneladas. É pedra pra caramba! A habilidade necessária para esculpir e mover essas estátuas é simplesmente impressionante. Como será que os antigos moradores da Ilha de Páscoa conseguiram fazer, carregar e colocar essas estátuas em pé? Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Alguns acreditam que usaram troncos de árvores como rolos, enquanto outros sugerem que as estátuas foram andadas até seus locais finais. E o que elas significavam? Será que eram apenas monumentos, ou tinham um propósito mais profundo? Alguns estudiosos acham que as estátuas representam antepassados importantes, enquanto outros acreditam que eram símbolos de poder. Há também quem pense que os Moai tinham um papel espiritual, conectando os habitantes da ilha com o mundo dos espíritos. Sem nenhuma pista por escrito, o mistério da Ilha de Páscoa continua vivo. A falta de registros escritos torna ainda mais difícil desvendar os segredos dessa civilização antiga. Os Moai são como guardiões silenciosos de uma civilização incrível e cheia de mistérios. Eles permanecem de pé, observando a ilha e seus visitantes, como se estivessem esperando que alguém finalmente desvende seus segredos. A Ilha de Páscoa e suas estátuas Moai continuam a fascinar e inspirar todos que têm a sorte de visitá-la. E assim termina a nossa aventura pelos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta. Das linhas de Nazca aos Moai da Ilha de Páscoa, o mundo está cheio de coisas incríveis que a gente ainda não consegue explicar. Conta pra gente nos comentários qual mistério você achou mais legal. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos sobre as maravilhas do mundo. Até a próxima viagem pelo desconhecido.